Olá, boa noite a todos. Aqui quem vos fala é o narrador clássico. E no vídeo de hoje vou contar para vocês a história da guerra entre os meio-sangue e os vampiros. Eles andam entre nós, não nas sombras por covardia, mas por escolha. Então, fica até o fim desse vídeo, se inscreve se não é inscrito nesse canal e prepare-se para acompanhar essa jornada. Agora, sem enrolação, vamos para o vídeo. Como eu dizia, eles não são monstros das lendas, não mais. Evoluíram, esconderam-se, reinaram em silêncio, mas algo mudou. Uma nova linhagem surgiu, os meios-sangues, e com ela, o caos. Este é um mundo dividido por sangue, onde a pureza é poder e a mistura é considerada uma traição. Prepare-se para descobrir a hierarquia sombria dos vampiros e a guerra silenciosa que ameaça tudo o que conhecemos. Bom, meus nobres, a origem dos vampiros é tão antiga quanto a própria civilização humana. Muito antes das cruzadas, antes dos faraós, antes até mesmo da escrita. Havia os imortais, criaturas não nascidas de mãe alguma, mas forjadas num pacto ancestral entre o sofrimento humano e as trevas eternas. A primeira linhagem, os sangues puros, ou sangue puro, eram bem raros, criados pelo próprio Abissal, o primeiro sombrio, um ser expulso do plano espiritual por violar a balança da vida e da morte. Ele ofereceu aos humanos escolhidos a eternidade em troca da sua alma, segundo o que dizem. Esses escolhidos se tornaram deuses ocultos, moldando reinos nas sombras, manipulando guerras, impérios e a própria história da humanidade. Para eles, o tempo era uma moeda e o sangue era o poder. Bom, agora para você entender a diferença primordial, do sangue puro e dos meio-sangue, vamos para as características físicas, tá? Os verdadeiros imortais, como são chamados, podem ser destruídos apenas, no caso, com a estaca, no caso, decapitação, fogo, algum tipo de ritual bem complexo que poucos conhecem. Eles têm o domínio da mente absoluto, né? Eles conseguem, alguns ler mentes, até mesmo manipulá-las. Eles conseguem se alimentar de sangue apenas, podem também se alimentar de medo ou energia vital. Eles são capazes de transformar outras pessoas através do sangue. E eles têm conselhos secretos, conhecidos como as Casas da Noite, tá? Mas até mesmo a eternidade não é imune à corrupção. Presta bem atenção. Vou falar agora para vocês a questão do surgimento dos meios-sangue, como foi que eles começaram a existir. Com o passar dos milênios, os sangue puro se tornaram bem arrogantes. Eles acreditavam ser invencíveis. E como todo império que dura tempo demais, começaram a brincar com o que jamais deveriam tocar, a hereditariedade. Pois é. Com o tempo, alguns vampiros, especialmente os mais jovens, começaram a desejar mais do que sangue. Eles desejavam uma conexão, paixão e até mesmo uma descendência. Exato. Assim, então, nasceram os primeiros meios-sangues, frutos de relações entre vampiros e pessoas, tá? Foi o que aconteceu aí nesse meio tempo. O que parecia uma aberração genética revelou-se um grande milagre profano, já que os vampiros não conseguem ter filhos da forma convencional, como eu já expliquei várias vezes aqui no canal. Os meios-sangue, eles herdaram, alguns, claro, herdaram um pouco de força, dos vampiros, mas também conseguiram se adaptar à vida humana. Quando eu falo herdaram a força, tá, pessoal? Não é uma super força, não. É só uma força um pouco além da conta, tá? Mas não é uma força capaz de arrancar uma cabeça, por exemplo. Eles envelhecem um pouco mais devagar, sim, isso é verdade. E eles conseguem andar à luz do sol sem nenhum tipo de problema. Eles não enfraquecem com a luz do dia. E acima de tudo, eles conseguem se reproduzir. Ou seja, eles conseguem ter filhos, constituir famílias da mesma forma que pessoas comuns conseguem. Os meios-sangue, basicamente, eles têm traços vampíricos, né? Eles têm uma capacidade de projeção astral muito maior, têm uma força um pouco maior, Alguns são até bem mais fortes que pessoas, mas não a ponto de arrancar uma cabeça, como eu falei. Eles conseguem resistir à luz do sol sem nenhum problema. Eles conseguem desenvolver muito facilmente poderes psíquicos.
eles conseguem viver entre os humanos sem serem percebidos, porque eles são praticamente humanos também, e eles vivem emocionalmente intensos, eles são instáveis e têm uma sede constante. Alguns meio-sangue, inclusive, podem se tornar assassinos, porque eles não conseguem controlar a sede de sangue. Isso é um problema, tá? Para os vampiros que são sangue puro, os meio-sangue são um erro. Eles não gostam dos meio-sangue, eles desprezam os meio-sangue. Eles são até mesmo uma ameaça, tá? Eles romperam o dogma da pureza. Eles não eram dignos da eternidade. Mas eliminá-los seria declarar uma guerra contra os próprios descendentes e muitas vezes contra as suas paixões. A partir da ascensão dos meios-sangue, quando eles começaram a se reproduzir, depois de Elizabeth Bathory, principalmente, que começou a linhagem dos Hemomantes, como eu já expliquei antes, os conselhos vampíricos reestruturaram sua sociedade. Era preciso manter o controle. Assim nasceu a hierarquia dos imortais e, como eu já expliquei, o Tratado de 1910, que proibiu transformações pelo mundo todo, tá? Bom, agora falando da pirâmide do poder vampiro, tá? Para explicar para quem não conhece essa questão. Primeiro de tudo, temos o trono abissal, que é o sangue puro ancião, que é o que comanda tudo. É o único líder que ficou oculto nas sombras há mais de 3.000 anos. Ele governa silenciosamente através de emissários e ninguém ousa jamais falar o seu nome verdadeiro. Segundo, temos as Casas da Noite, que são os clãs de sangue puro, né? São clãs antigos, cada um com sua especialização, conhecimento de guerra, magia, espionagem, enfim, tudo que é necessário para que eles consigam se infiltrar. Voltam em decisões que afetam todo o submundo dos vampiros e eles também mantêm arquivos de linhagem e também das punições. Temos também os Guardiões, né, que são os sangue puros, o meio puro, que são de elite, que é uma força policial secreta e muito violenta, que são especializados em caçar meio-sangues rebeldes. Alguns usam até sangue de lobisomem para amplificar a força, né, numa espécie de pacto amaldiçoado, com muitas aspas aí. Inclusive eu fiz um vídeo sobre eles, chamado Os Guerreiros da Noite. Recomendo que você assista aqui no canal também. Temos também os meios-sangue, que são servidores, os famosos lacaios, né, que são utilizados como espiões, assassinos, mensageiros, escravos sexuais, enfim. Eles não têm direito à eternidade, eles vivem até envelhecer, como eu já expliquei, e são controlados com magia de sangue, com marcas rúnicas cravadas na sua própria carne. E temos também, por último, os renegados, que são os meios-sangue que fugiram da hierarquia, formaram comunidades nômades ou subversivas em cidades humanas e são caçados como vermes, e porém cada vez mais numerosos. Aí que vem o problema da superpopulação de meios-sangues que nós temos hoje em dia. Entre os puros, a palavra meio-sangue é cuspida com desprezo, tá? Para eles, são ratos com presas, mas os tempos mudam e os números também. E hoje em dia os meios-sangue são bem mais numerosos que os próprios vampiros, né? Eles estão pelo mundo todo. Apesar de viverem nas sombras, a história dos vampiros é marcada por sangue derramado, não apenas o humano, mas o deles mesmo. A primeira guerra das linhagens aconteceu no século XIII, quando os primeiros meios-sangue organizaram uma resistência secreta. Foi chamada de a Primeira Guerra das Linhagens, que foi de 1241 a 1289. Essa guerra ela aconteceu na Europa Oriental, sob a névoa das florestas da Transilvânia, e ela causou execuções em massa de híbridos adolescentes que manifestaram em poderes psíquicos, tá? E como consequência dessa guerra, o clã da casa de Vael, né, foi dizimado por um ataque coordenado de híbridos com a ajuda de bruxas, tá? Por isso que começou aí uma guerra também com as bruxas nessa época. E o resultado disso tudo? A vitória dos puros sangue, é óbvio, né? Com mais baixas devastadoras. Os meios-sangue sobreviventes foram escravizados. Essa é a história que nós conhecemos. Foi o começo de um ciclo de rebeliões silenciosas e de caçadas implacáveis. Houve também o chamado expurgo de Ébano, que aconteceu no século XVII, né? Mais precisamente no ano de 1603, que foi um decreto secreto de destruição de todos os assentamentos de meios-sangues em Londres, né? Praga e também na cidade de Cairo. Eles utilizaram de inquisidores humanos corrompidos com sangue de vampiro para causar essas mortes. E o resultado disso, mais de 14.000 meios-sangues foram mortos, tá? E outro evento bem interessante foi a Guerra de Primar, que foi já no século XIX, plena era vitoriana,
no ano de 1892. Uma cidade secreta fundada por meio-sangues nos Alpes suíços, ela possuía um sistema próprio de energia mística que os tornava praticamente indetectáveis ali. Mas eles foram traídos por um guardião meio-sangue que foi corrompido, e essa cidade primar foi destruída em um único dia. Apenas uma criança sobreviveu. O seu nome Escha, o profetizado, Ferro do Fim. Bem curioso esses conflitos entre meio-sangue e vampiros, tá? Cada conflito, pessoal, alimentava cada vez mais o ódio, mais a raiva e mais a sede de vingança. Os meio-sangue começaram a se reunir, desenvolver magia própria, a criar armas contra os puros-sangue, e os puros endureceram as suas leis. As regras de convivência e punições eram cada vez piores. A paz frágil entre vampiros e meio-sangues não se mantém por gentileza, mas por medo mesmo. As regras são simples, cruéis e completamente inquestionáveis. Temos as 3 leis do sangue, que eu também já falei aqui no canal sobre elas. Temos a lei do silêncio, tá? Que foram impostas pelo trono de Absal. Nenhum meio-sangue pode revelar sua existência para os humanos, né? Apenas seria aí ao desmembramento completo. A lei da servidão. Meio-sangues não podem formar conselhos, cultos ou clãs. Apenas seria a remoção da alma em um ritual noturno, tá? Então isso é proibido. E temos também a lei da pureza. Relações entre sangue puro e humanos são completamente proibidas. Apenas seria a degeneração voluntária, que é uma maldição aí que transforma o vampiro em um esquecido, uma fera irracional. Pois é. As punições mais populares do meio vampírico, né, que o pessoal que já é do meio conhece, que é o braseiro, né, que é queimar lentamente os órgãos internos do condenado com sangue sagrado fervido. Tem também o espelho de sangue, que é forçar o meio-sangue a reviver a morte de cada ancestral que ele teve em seus sonhos até ficar maluco. E o silêncio vivo, que é a remoção da língua, ouvidos e olhos, enterro no caixão de prata durante 100 anos. Pois é. A paz existe, mas não é uma trégua, é uma coleira, e cada noite a corrente aperta, um pouco mais, mas em algum lugar alguém está forjando o elo que vai quebrá-la. Bom, nas profundezas da sociedade vampírica, pessoal, o horror não é acidental, ele é ritualizado, planejado e celebrado. Toda punição é um espetáculo, toda traição é um sacrifício, e toda rebelião começa com uma dúvida. Bom, a Noite do Sangue Invertido, como ficou conhecida, era um evento sigiloso de execução pública de meio-sangues, onde a ordem é dada para que eles bebam sangue dos próprios pais vampiros. Quando o sangue entra no seu corpo, o meio-sangue sofre mutações catastróficas. Membros se torcem, olhos se multiplicam, alma se rasga. Enfim, é uma situação muito complicada que eles têm que encarar constantemente. Bom, mas como eu expliquei para vocês, né, desde o início do vídeo, essa guerra ela não tem fim. É uma briga constante por poder e, enfim, e até um evento chamado a Rebelião dos Meio-Sangue que aconteceu, né? E durante séculos, os meio-sangue rastejaram mesmo, mas agora eles marcham, liderados por Escha, né, que seria treinada na magia do Grimório Negro de Lis Valmorra. Os meio-sangues não querem mais coexistir, eles querem dominar mesmo os vampiros, tá? Enfim, existem 4 tribos que estão em rebelião, que são os Filhos do Vazio, que são mestres de ilusões e da quebra de rituais. Eles atuam como espiões e sabotadores. Tem o Círculo da Carne, que são meio-sangues transmutados, né, que controlam seus corpos até o nível molecular. Eles entram em combate corpo a corpo, né, sendo quase impossíveis de matar. Tem também os chamados Olhos de Lua, liderados por Escha, magos híbridos com conexão psíquica coletiva. Eles acreditam que um novo deus vampiro surgirá, né, para os meio-sangue. E o último chamados Puro Punho da Lama, que são meio-sangues urbanos que vivem nos esgotos e becos. Eles utilizam tecnologia humana e armas modificadas com prata, sal e sangue infectado. Bom, existe uma declaração de guerra oculta. Escha não pertence a quem nega o ventre, pertence a quem nasce do caos. Nós somos o novo sangue, e esta é a última noite de silêncio. Bom, agora não há mais como parar. O primeiro grito da revolução ecoou e será ouvido até os confins da eternidade. Mas
Você fica do lado de quem no meio dessa guerra, hein, pessoal? Bom, o papel dos humanos então no meio dessa guerra. Nesse tabuleiro das trevas, os humanos são as peças mais frágeis e, paradoxalmente, as mais perigosas. Durante séculos foram vítimas, agora eles são soldados, cúmplices e hereges e também profetas. Inclusive há humanos que estão conscientes disso. Grupos secretos de humanos descobriram a existência dos vampiros e também dos meios-sangues. Alguns formaram cultos de devoção ao sangue puro, acreditando que serão eternizados como servos, né? Outros se aliaram aos meios-sangue em busca de vingança, cura de doenças, né? Ou atrás de poder também. E o Clero do Silêncio, que é uma organização humana milenar que serve aos puros-sangue como espiões, carcereiros e guardiões de segredos. Seus membros fazem voto de mutilação progressiva. A cada segredo revelado, um pedaço do corpo é removido de forma voluntária. Recentemente, parte do clero traiu seus senhores e entregou locais sagrados aos rebeldes híbridos. E a arma final, que é o projeto Emera, que foi desenvolvido por cientistas humanos aliados aos meios-sangue, que é uma arma biológica que simula a luz do sol concentrada, mas apenas ativa quando exposta a um sangue puro, capaz de incendiar o vampiro de dentro para fora, em segundos, e foi testada com sucesso na destruição da fortaleza de Vel Tarum. Bom, pessoal, o projeto Emera, como eu expliquei para vocês, foi desenvolvido por cientistas, né, que são aliados, que é uma arma biológica. Enfim, a humanidade outrora cega, agora enxerga com olhos roubados, mas no reflexo do seu novo poder já se via a ruína. Com seus domínios arruinados e seus filhos mortos, os sangue puros se reuniram pela última vez para julgar o futuro, para decidir entre a extinção e a fusão. E a ceia final. Cada ancião oferece uma taça do seu próprio sangue ao centro da mesa. O plano era fundir os poderes na última entidade, o Avatar Carmesim, que seria capaz de absorver toda a linhagem dos meios-sangue em um único suspiro. Esse ritual, segundo o que eles comentam, exige um sacrifício voluntário, mas também uma traição. Bom, Escher invoca a própria alma de Liz Valmorra, que foi aprisionada no Cristal Negro. Ela ofereceu sangue de Corel como catalisador, seu irmão. Ele se entregou voluntariamente. Esse ritual é revertido. Em vez de fundir os puros, Escher os condena à obscuridade eterna, uma prisão mental onde revivem a dor de cada híbrido assassinado por eles. Bom, esse conflito ele nunca vai deixar de existir. Onde há sangue, há sempre uma nova linhagem esperando para nascer. Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, né, dessa história referente aos meios-sangue, aos vampiros, né, como foi que começou essa guerra e por que eles se odeiam, deixa aí nos comentários, comenta alguma coisa. Lembrando que os vídeos aqui no canal estão indo ao ar de segunda a sábado, às 7 da noite. Se você quiser, pode virar membro, é apenas R$8. Você não vai virar mendigo por assinar esse canal. E também, lembrando que tem benefícios. Vídeo exclusivo, eu converso com você, é uma coisa maravilhosa. Então, é com essas palavras românticas que eu vou deixando vocês por hoje. É como sempre um prazer estar aqui. E até breve, meus pequenos.